Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma aula. Hoje uma aula com um tema extremamente atual, que são os vírus. Lembrando que nós estamos numa pandemia. Pandemia é quando uma doença atinge proporções globais e especificamente essa doença é causada por um vírus, o Covid-19. Então, para que a gente possa até entender melhor todo esse processo, nós vamos falar sobre essas estruturas, esses seres. Os vírus, então, eles se caracterizam por serem muito simples e muito pequenos. Justamente essa dimensão desses organismos é o que nos traz problemas se não usarmos as máscaras, e mesmo assim não é qualquer tipo de máscara que nos protege totalmente. Essas estruturas são formadas basicamente de um capsídeo proteico, que apresenta também outros elementos químicos como lipídios, mas basicamente é um capsídeo proteico que envolve o material genético. E é justamente o tipo de material genético existente nos vírus que determinará o seu tipo. Nós temos vírus que apresentam o DNA, vírus que apresentam o RNA, numa perspectiva de ser um RNA positivo ou negativo, e o citomegalovírus, que é um vírus descoberto mais recentemente, que apresenta tanto DNA como RNA. O termo vírus, ele vem do latim e ele está associado a um fluido venenoso ou uma toxina. Porém, nós vamos fazer uma abordagem do vírus biológica, são os agentes que causam doenças. Mas nós podemos usar vários tipos de analogia da palavra vírus, né? Como hoje se usa o termo viral, algo que se reproduz rapidamente. Os computadores que utilizam também o termo vírus, é algo extremamente comum da nossa sociedade. A palavra virion ou viron, ela é utilizada para se referir a uma única partícula viral que esteja fora da célula hospedeira. Então, o vírus nada mais nós podemos entendê-lo como um parasita intracelular obrigatório. O vírus sem uma célula hospedeira, ele tem uma sobrevivência muito curta. Ele necessita, para o seu processo de montagem ou até de reprodução, a estrutura da célula que fará todos os processos necessários para a produção de sua substância. Então, a estrutura do vírus, como eu falei, é basicamente de uma estrutura proteica que ela infecta novos organismos, infecta organismos vivos. Olha lá, são parasitas intracelulares obrigatórios. Ele tem a necessidade de invadir a célula, controlar toda a estrutura fisiológica, metabólica da célula, para que aí sim essa estrutura celular possa produzir os compostos químicos, montar os vírus e assim eles conseguirão atingir outras células. Nós vamos então nessa estrutura observar que de uma forma típica carrega um material genético no seu interior e esse material é envolto por um capsídeo proteico. Esse capsídeo, as proteínas, elas são específicas de cada vírus, são como impressões digitais, são localizações, terminações químicas que promoverão a associação desse vírus a determinado tipo de célula. Lembrando a estrutura da proteína, a ligação chave-fechadura. Então, essas estruturas nós vamos observar nos vírus. Além disso, nós vamos também ter os vírus que eles atacam muitas vezes um grupo restrito
de células, são específicos para determinado tipo de célula. Nós observamos com o Covid-19 que ele ataca o trato respiratório, então ele tem essa afinidade, essa restrição a esse tipo de célula. O HIV ele é restrito a um determinado tipo de célula do nosso sistema imunológico. E nós vamos ter também vírus que atacam só bactérias, como os bacteriófagos, atacam fungos, que são os micófagos, enfim, nós vamos ter uma grande diversidade de vírus, cada um especificamente para um determinado tipo de organismo. Então aqui nós observamos uma imagem mostrando esquematicamente um vírus com o seu capsídeo, a presença do envelope e o material genético, que pode ser o DNA ou RNA ou os dois juntos. E repare, na superfície do seu envelope, nós teremos as proteínas de associação, essas proteínas que se ligarão especificamente à sua célula hospedeira. Já em relação à reprodução desse grupo, nós vamos observar que existe basicamente duas formas de reprodução: o denominado ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico, nós vamos observar que o vírus ele invade uma estrutura celular, no nosso exemplo aqui estamos colocando a bactéria, em que essa célula que foi invadida, essa célula hospedeira, terá as suas funções metabólicas interrompidas na presença do material genético viral. O que ocorrerá é que esse material genético viral, ele já entrará nesse processo de transcrição e tradução, justamente para que seja formado a estrutura do capsídeo proteico, das proteínas de associação, do envoltório e também que haja a cópia do material genético viral. Com esses materiais, o vírus será montado no citoplasma celular. Então, todo o equipamento celular, a estrutura ribossômica, as enzimas, elas serão utilizadas para fabricar todos esses componentes virais que serão montados e, ao finalizar todo esse processo, haverá um acúmulo de vírus no interior da célula, na região citoplasmática, o que levará ao rompimento dessas células. E essa célula, ao se romper, liberará esses vírus montados para que assim possam infectar novas células. Então, nessa imagem, nós observamos o ciclo lítico de um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias. Repare que o bacteriófago ele se posiciona, se liga através das proteínas de associação na bactéria e coloca o seu material genético no interior celular. No citoplasma, nós teremos a replicação do DNA e também a síntese de proteínas que formarão o capsídeo proteico desse vírus. Teremos a montagem e posteriormente a lise celular, que liberará esses novos vírus no ambiente e que atacarão novas células. Então repare, lítico vem de lise, porque haverá o rompimento no processo final desse ciclo. Já o outro ciclo é denominado lisogênico. O que nós vamos ter de diferente nesse ciclo é que quando o material genético viral ele adentra a célula hospedeira, a célula infectada, esse DNA ele se incorporará ao material genético celular. Dessa maneira, a célula, ao se duplicar, ela duplicará também o material genético viral. Então, as novas células formadas a partir desse processo mitótico conterão material genético viral. O complicado desse tipo de ciclo é que a célula ela vai se duplicando sem ter a consciência ou sem ter a percepção que ela duplica também o material genético viral. E o
processo ele fica silenciado. Isso vai variar de semana, meses ou até anos em que o material genético viral não se desprende do material genético celular. Eu usei o exemplo do DNA, mas pode ser o RNA também. E aí nós teremos uma estrutura, um arcabouço celular, um processo metabólico celular que eu comentarei um pouco mais à frente. Após essa incorporação do material genético viral no material genético celular, as divisões, a formação de células filhas, nós teremos o desprendimento desse material genético viral. A partir desse momento, entra-se no que nós já vimos no ciclo lítico. A presença desse material genético, ele bloqueará as atividades metabólicas celulares, a célula começará a fazer a duplicação do material genético viral, a produção das proteínas e das demais estruturas do capsídeo, até que essa célula seja rompida. Então repare nessa imagem, observamos o material genético sendo colocado na célula, ele é incorporado e a célula vai se dividir, vai se replicar. Quando ela se replicar, no seu material genético ainda existirá a presença do material genético viral. Por um fator químico, físico ou mesmo biológico, esse material genético viral se desprende e aí nós entraremos no ciclo lítico. Então repare, o ciclo lisogênico ele tem esse nome justamente pela gênese, a formação de células novas contendo material genético viral. Mas a partir do desprendimento desse material, ele se comporta como um ciclo lítico. Especificamente, nós vamos abordar os retrovírus. Como eu falei para vocês, nem todos os vírus são de DNA, alguns têm o RNA e os ribovírus eles têm algumas particularidades. Nós vamos observar que com os retrovírus, eles utilizam a maquinária celular para que no processo de incorporação do material genético viral ao material genético celular, o material genético da célula é de DNA e o do vírus de RNA. Então nós temos que converter esse RNA em DNA. Para isso, a célula utiliza um arcabouço enzimático celular, principalmente a enzima denominada transcriptase reversa. Ela realizará uma transcrição reversa. Se nós lembrarmos, a transcrição é o processo em que, a partir do DNA, formamos o RNA. Nós faremos o processo inverso, por isso que ela é a transcriptase reversa. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar o vírus se prendendo à estrutura celular, o material genético é lançado no citoplasma e repare, nós vamos ter uma transcrição reversa. A estrutura do RNA formará uma fita de DNA. Essa fita de DNA, ela se prenderá ao material genético, ela será incorporada ao material genético celular. Dessa forma, a célula, com toda a sua estrutura metabólica, produzirá através da transcrição convencional um RNA mensageiro do trecho viral, que levará à formação das estruturas virais, das proteínas, do próprio material genético. Com a montagem, esses vírus podem sair simplesmente da célula ou romper a célula, como no ciclo lisogênico. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula sobre vírus. Vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa aula que está lá no Prezi e também uma dica de um vídeo de um professor de química, amigão, o Alex, para quem queira estudar um pouquinho de química. Um abraço a todos, até a próxima.